Bom dia a você que nos acompanha em nossas devocionais, que Deus abençoe grandemente a sua vida e que a perseverança que nós temos em Cristo Jesus venha a te auxiliar em todos os desafios e dificuldades que enfrentamos todos os dias, pois elas existem neste mundo que ainda não é perfeito, nós também não somos, e os pecados nos assediam, mas em Cristo e por meio do poder do Espírito Santo, nós nos mantemos fiéis ao Senhor. E é na fidelidade dele que encontramos então a esperança de um dia estar com ele. Neste mundo sofremos e não teremos uma vida tranquila a todo momento. Em alguns momentos, como no passado, como no Velho Testamento, haverá tempos de paz. Mas, como Paulo diz em Romanos 8, este mundo geme e nós também gememos. Por isso o Espírito Santo intercede por nós e Cristo também intercede junto ao Pai, à direita do Pai. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e nos auxilie em toda a caminhada cristã para não desistirmos dele. A grande mensagem dessa questão da perseverança é que, apesar das circunstâncias, apesar de todas as lutas, nós continuaremos firmes com o Senhor. A palavra de hoje se encontra aqui em 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 12. 2 Timóteo 2:12. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Nós vamos ver que Paulo está aqui instruindo Timóteo ao longo desta caminhada, orientando o seu jovem pastor. Paulo está preso e quase já no fim do seu ministério, como ele vai falar no capítulo 4, e está orientando Timóteo dos desafios e provações que ele enfrentaria. E ele estimula Timóteo a olhar para Cristo, a olhar para ele, o apóstolo, e lembrar que ele precisa se manter fiel até o fim. Como a igreja de Esmirna, no Apocalipse capítulo 2, ser fiel até a morte. A fidelidade com Deus, a lealdade com Deus deve ser até o fim, não por um determinado tempo. A palavra aqui que Paulo usa para perseverança é a mesma que nós vimos no texto passado, com a ideia de constância, de se manter firme apesar das circunstâncias. Ou seja, não é alguém que é levado ou que continua enquanto tudo está bem. Na hora que começam as dificuldades, a pessoa desiste, a pessoa para. Isso nós vemos Jesus mesmo dizer na parábola do semeador, naquela semente que caiu no meio dos espinhos, que sufocaram a palavra. E o texto vai dizer lá que elas, vendo as perseguições, elas não deram fruto. Então, nós precisamos estar atentos a isso, que perseverança, como nós já dissemos em vários outros momentos, é a marca do verdadeiro cristão. Ou seja, aquele que é salvo em Cristo Jesus vai perseverar até o fim. Ele não vai desistir de Cristo por causa das circunstâncias, por causa das perseguições. O próprio Jesus mesmo também disse em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças: bem-aventurados sois quando vos perseguirem por minha causa e disserem tudo contra, todas as coisas a seu respeito contra você, mas mesmo assim, bem-aventurado porque aqueles que resistem a todos esses sofrimentos, então verão o Senhor. Esse texto ele
traz não só o verso 12, mas ele é uma parte de que muitos comentaristas bíblicos falam que isso aqui é um cântico que começa aqui no versículo de número 11 e vai até o 13. Então, versos 11, 12 e 13 são parte de um cântico que Paulo está trazendo aqui a Timóteo, e nessas palavras que tem a ver tudo com o contexto do capítulo 2 sobre a ideia de luta, quando Paulo está falando aqui dos sofrimentos como soldado, no verso 3 e 4, os sofrimentos como um atleta e os sofrimentos como um lavrador e que trabalha. Então, pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor dará compreensão de todas as coisas, no verso 7. E depois ele diz, verso 8, para lembrar de Cristo, verso 8, verso 9 ele diz, estou sofrendo algemas como um malfeitor, ou seja, o seu próprio exemplo de que ele está seguindo a Cristo, e então ele está suportando todas essas coisas no verso 10, e aí ele traz este cântico nos versos 11, 12 e 13. Ele começa dizendo, fiel é esta palavra. Ele já disse isso lá na primeira carta, no capítulo 1, verso 15, né? E mais uma vez usa essa expressão, fiel é esta palavra. E aqui para se referir a este cântico, a esta mensagem que ele quer deixar Timóteo ciente de tudo o que está acontecendo. E ele diz, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se morremos com ele, também viveremos com ele. Então, aquilo que acontece agora será manifestado no futuro. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Veja, nessas 4 frases deste cântico que Paulo está trazendo a Timóteo, 2 são positivas e as outras 2 são de advertência. A terceira ele diz, se o negamos, ele por sua vez nos negará. Mesma coisa que Jesus disse lá no capítulo 10 de Mateus, no versículo 32 e 33. Se vocês me negam diante dos homens, eu também negarei diante do Pai. Então, aqui há tanto uma promessa nos primeiros 2 versos deste cântico, como também uma advertência nos 2 últimos. E esta composição destas 4 linhas desta estrofe deste hino, elas são paralelas, né? De modo que o que temos agora na linha 3 e 4, se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Há uma interpretação equivocada deste último, né? Se somos infiéis, ele permanece fiel. Alguns acreditando que quando se trata aqui, se somos infiéis, falando de pecado, se nós pecamos, ele permanece fiel em nos salvar. Mas não é isso que está na mente do apóstolo, não é disso que se trata. Essa interpretação é equivocada. O que ele está trazendo aqui é que aqueles que são infiéis, ou aqueles que são incrédulos, aqueles que não acreditam no Senhor, Deus continua sendo fiel. Fiel em quê? Nas suas promessas e nas suas ameaças. Ele nunca mudou. E ele não vai mudar. Ou seja, se você deixar de crer, ele nunca deixou de mudar só por sua causa. Ele continua fiel à sua palavra. Ele permanece fiel no que ele disse. Se você negar, ele também negará. Se você permanecer, ele vai te recompensar com o reino e com a vida eterna, com ele e reinando junto com ele. Ou seja, é exigido ou se espera de nós esta permanência. Mas eu queria trazer aqui essa relação dessa perseverança com estes versos deste hino.
belo hino que é colocado aqui para nós. E colocando como ponto esta perseverança do versículo 12. Ele diz, se perseveramos, também com ele reinaremos. Lembrando sobre Romanos 8:17, aonde ele diz também que se somos herdeiros, somos também co-herdeiros com Cristo. E ali nos dando também esta alegria e esta esperança. Mas veja, o que eu quero trazer aqui é a relação deste verso com o verso anterior e com o verso posterior. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Ou seja, há uma ação nossa e uma recompensa que Cristo nos dará. Ou seja, reinarmos com ele. Esta frase está em paralelo com a primeira, aonde ele diz, se morremos com ele, também viveremos com ele. Veja que o objeto aqui é sempre a ideia de não ser independente, mas estar com o Senhor. Mas a perseverança, primeiramente, a perseverança só acontecerá se antes nós morremos com Cristo e vivemos com Cristo. Se morremos com Cristo, como Paulo diz em Romanos capítulo 6, Gálatas capítulo 2, verso 19 e 20, Colossenses 2:12, se morremos com Cristo, então vamos perseverar. Morrer com Cristo significa que nós então vamos desistir de nós mesmos, né? Lembra do que Jesus falou em Lucas, né? Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Morrer com Cristo, diferente, Paulo não tem aqui a ideia do batismo, né? Como ele diz lá no capítulo 6, ele usa a figura do batismo, mas aqui Paulo está dizendo de morrer para as suas próprias vontades. A ideia aqui é que de fazer o mesmo que Cristo fez. Cristo, ele veio para cumprir a vontade do Pai. Minha comida e minha bebida, ele diz lá em João 4, é fazer a vontade de meu Pai. E é aquele que não julgou por usurpação ser igual a Deus, como Filipenses 2 nos fala, mas viveu como um de nós, e não fazendo as suas próprias vontades, mas a vontade daquele que o enviou, como ele fala essa expressão várias vezes. Então, morrer com Cristo e para viver com Cristo implica em que esta ação vai então trazer perseverança. A perseverança não vai acontecer se nós não morremos com Cristo. Não haverá perseverança se nós continuamos ainda a viver para nós mesmos, a viver segundo a nossa própria vontade, a viver fazendo o que nós queremos, a tomar as nossas próprias decisões, como hoje eu oro, hoje não, hoje eu vou ler a Bíblia, hoje não, hoje eu vou no culto, hoje não, enquanto eu tomo as minhas próprias decisões do que eu quero fazer para Deus ou o que eu não quero. Então eu não entendi ainda a perseverança, que é esta constância, essa firmeza, ou seja, a perseverança, ela é fruto de uma vida com Cristo, de alguém que morreu para si mesmo para viver para Cristo. Se morremos com Ele, também viveremos com Ele. O viver com Ele e o reinar com Ele estão ligados nessas duas primeiras frases do hino, aonde precisamos morrer para perseverar. Então a perseverança vai exigir de nós esta renúncia da nossa própria vida para viver para Cristo, para a vontade dele e não a nossa. E assim então viveremos com ele e reinaremos com ele. Isso de maneira positiva. Então essas duas primeiras linhas deste hino. As duas segundas linhas implicam na ameaça e no perigo de não perseverar.
Ou seja, enquanto a perseverança é o resultado de morrermos com o Senhor e vivermos para Ele, a falta da perseverança implica em uma ameaça. Ou seja, aqueles que não têm esta perseverança em seguir o Senhor, em viver para o Senhor, então correm o risco de negá-lo, como ele mesmo já disse lá em Mateus 10, versos 32 e 33. Enquanto há uma promessa nas duas primeiras linhas, há também essa ameaça aqui e agora. Mateus 10, 32 e 33. Ele diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Essa dupla colocação, em vários momentos de Cristo faz isso também. Na oração do Pai Nosso, em Mateus 6, tem o mesmo sentido, quando ele diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará vossas ofensas. Versos 14 e 15 de Mateus capítulo 6. João capítulo 3, quando Jesus fala lá, quando João fala sobre o texto tão conhecido no meio evangélico, João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas não para por aí, continua a ideia de João: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Então veja, ao longo dos evangelhos nós temos esta dupla realidade de que aqueles que creem, eles perseveram. O verdadeiro crente é aquele que persevera em seguir a Cristo, e aquele que não persevera significa que ele ainda não morreu para si mesmo, e se ele não morreu, então ele ainda corre este risco de negá-lo. E se nós negamos o Senhor, e Paulo vai nos dizer isso lá em Romanos capítulo 10, que com o coração se crê e com a boca se confessa. Ou seja, negar Jesus implica não só em palavras. Barclay vai falar sobre isso no seu comentário, de que negação não significa só ficar calado, mas negação significa também em ações, em atitudes, comportamentos, decisões que nós tomamos. Isso implica também em negar Cristo. E se negamos o Senhor, Ele também nos negará. Naquele dia, Ele vai dizer: não conheço. Lembra de Mateus capítulo 7, quando Jesus fala daqueles que dizem: Senhor, Senhor, em Teu nome nós profetizamos, nós curamos, nós expulsamos demônio. Chegará naquele dia: não conheço. Em Mateus ainda, naquela parábola das virgens, aquelas nécias, aquelas 5 nécias que saíram para comprar azeite, quando voltaram a porta já estava fechada, o noivo já tinha chegado e a porta estava fechada, e então elas bateram querendo entrar: não conheço, e lá de dentro ouve-se a voz: não conheço. Então aqueles que negaram o Senhor, aqueles que
em vida não perseveraram, estes negam, e quem nega, o Senhor também os negará. Essa dupla realidade de promessa e advertência estão inseridas na vida cristã, e que este hino nos traz esta realidade de promessa e de ameaça. E ele diz, então, concluindo a quarta frase, se somos infiéis, se não cremos, ele permanece fiel, ele não vai mudar. Ele continua fiel ao que ele disse. Fiel é esta palavra. Ele é fiel a ele mesmo. Ele é fiel a tudo que ele disse. Ele não é fiel a nós. Ele é fiel a ele. Ou seja, ele prometeu, ele vai cumprir. Ele ameaçou, ele vai cumprir. Então, se somos infiéis, ele não vai ser infiel, né? Ele continua fiel ao que ele disse e ele vai cumprir, né? Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ele não muda, Deus não muda, e ele continua sendo o mesmo ontem e hoje e sempre, aquele que era, que é e que há de vir, Apocalipse diz. Então, nós precisamos lembrar quem é este Deus e o que ele espera de nós. Então, por isso, perseveramos, exatamente para não negarmos, pois chegará naquele grande dia. Então, esta perseverança tão importante e necessária para encontrarmos com o Senhor será então avaliada. Aqueles que apostataram da fé, aqueles que desistiram do Senhor no meio da caminhada, aqueles que ficaram indiferentes, ou aqueles que negaram o Senhor por outras questões, indo na igreja, mas durante a semana indiferentes ou calados ou com um comportamento estranho, estes estão negando, estão deixando o Senhor. Mas veja, o Senhor continua fiel ao que ele disse, ele não vai mudar. E nós precisamos desta perseverança, continuar firmes até o fim, apesar das circunstâncias. Então, que Deus te abençoe. Não é fácil, viver a vida cristã não é fácil. Se não for por meio do Espírito Santo, nós vamos desistir no meio do caminho, nós vamos negá-lo, né? Nós vamos parar de ser crentes, pois precisamos dele. E para perseverar, nós precisamos dele constantemente, como nós já vimos em outros textos aqui ao longo dessas exposições da perseverança, em textos sobre isso, o quanto é necessário nós buscarmos o Senhor para que a perseverança se mantenha firme, para que a perseverança seja uma atitude exatamente como a palavra diz, constante, e que, apesar de todas as circunstâncias, firme e calma, como o texto original, a palavra no seu significado original implica, de uma constância calma e firme, que não se abala pelas coisas que os nossos olhos veem, pelas coisas que nós sofremos, pelas coisas que nós vivemos, e que estas coisas às vezes nos abalam, e que às vezes passa até pela nossa cabeça desistir da fé. Mas então voltamos os nossos olhos para o Senhor e lembramos do que Paulo diz aqui: lembra-te de Jesus ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como um malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão tudo suporto. Lembra de Cristo. Se Cristo suportou todas as coisas por você, por que você não vai suportar por Ele? As lutas, as dificuldades muitas vezes fazem a gente deixar a perseverança, mas lembra do que Paulo, mesmo algemado, mesmo em prisão, ele diz: por esta razão
Qual que era a razão de Paulo suportar? A mesma palavra que aparece no versículo 12 de perseveramos, é a mesma palavra que aparece aqui no verso 10 para tudo suporto. A mesma, né? Paulo suportou todas as coisas por causa de Cristo. Lembra do que ele disse em Filipenses 3? Considerei como perda todas as coisas por causa da sublimidade do conhecimento do Senhor. Então, que Deus te ajude. Mas veja, essa perseverança, ela vai existir na sua vida a partir do momento em que você morrer com Cristo. De que você deixar as suas próprias vontades para viver a vontade do Senhor. Como morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Né? Todo mundo fala de reinar com o Senhor, mas para reinar com o Senhor, eu preciso perseverar hoje, aqui e agora. E para perseverar, eu preciso entregar a minha vida ao Senhor. Se você não fez isso ainda, talvez hoje seja o dia de você que quer viver no céu, quer viver com o Senhor, quer estar com Ele nas alturas, você precisa perseverar hoje, aqui e agora, morrendo para si mesmo e vivendo para o Senhor. E assim, então, naquele grande dia, você não vai ouvir dos lábios dele que ele não te conhece. Ele não vai te negar. Pelo contrário, ele vai te auxiliar nessa perseverança. Ele vai estar com você em todo momento. Que Deus te abençoe, te ajude, te fortaleça para perseverar em toda a caminhada cristã.